Eu queria resumir que o que mais tem de novo na ressincronização cardíaca foi a aula que eu dei antes sobre estimulação hertziana. Eu nem vou falar aqui agora, mas eu acho que aquilo é o futuro, como eu te falei, tá, Miguel? Mas, não falando da estimulação hertziana, vou falar sobre o que tem de mais novo fora isso na área de ressincronização. Então, vamos ver se a gente consegue entender como é que a ressincronização ajuda os pacientes e por que alguns funcionam e outros não funcionam, a ressincronização. Vejam aqui, deixa eu só mudar o pointer aqui. Vejam aqui que num paciente com um complexo QRS normal, como eu mostrei naquele outro dispositivo lá, a ativação do ventrículo esquerdo, e isso aqui é uma linha do tempo, ela é praticamente simultânea, homogênea, quando o complexo QRS é normal. E quando a gente tem um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, vejam vocês que o septo é ativado primeiro, depois é ativada a região apical do ventrículo esquerdo e o estímulo se dirige pela parede lateral até a região posterolateral basal, sendo essa a última região a ser ativada. Então, é lógico que na ressincronização a gente precisa colocar um eletrodo na região mais tardia, senão a gente não está ressincronizando o paciente. E vejam como fica esse desenho quando a gente consegue estimular na região septal e na região lateral ao mesmo tempo. A bolinha aqui? Não, está lá. Está lá. Esse trabalho de 2002 consegue nos ajudar a entender como que o bloqueio de ramo esquerdo participa dos quadros de insuficiência cardíaca. Vejam aqui que de quase 5.500 pacientes, 1.300, em torno de 30% dos pacientes tinham bloqueio de ramo esquerdo nesse estudo. E vejam como o bloqueio de ramo esquerdo, só a presença dele aumenta a causa de morte cardíaca súbita e de todas as causas de morte cardíaca. Sendo então o bloqueio de ramo esquerdo um marcador da doença mais avançada. Vejam que mais ou menos de todo o número de pacientes que a gente tem com insuficiência cardíaca, a gente pode ajudar com a ressincronização hoje em torno de 30% dos pacientes. Esse slide eu já mostrei antes, mas para a gente entender como é que funciona a ativação ventricular feita pelo marcapasso, ou o bloqueio completo do ramo esquerdo, ou como o Andrei mostrou, um paciente que tem extrasístole de via de saída do ventrículo direito, que no eletro se manifesta como extrasístole com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, a fisiopatologia do problema é a mesma. A região septal é ativada primeiro, quando é marcapasso, bloqueio de ramo esquerdo, a região apical mais posterior e a região lateral é a última a ser ativada, fazendo com que a gente tenha várias alterações hemodinâmicas, como a gente pode ver aqui. Com a presença do bloqueio do ramo esquerdo, a gente tem uma dissincronia interventricular, com a contração, a interação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo e direito ruim, tem uma dissincronia intraventricular, com diminuição do volume de ejeção, com aumento da regurgitação mitral, e uma dissincronia atrioventricular. Tudo que desfavorece a sístole ventricular, levando a uma diminuição do trabalho do ventrículo esquerdo e a consequentes sintomas de insuficiência cardíaca e todas as coisas da síndrome que a gente conhece. Então, eu resumi nesse diapositivo alguns os estudos que a gente tem comprovando a eficácia da ressincronização cardíaca. Desde o primeiro trabalho, publicado no New England, em 2001, chamado MUSTIG, onde eles, com um número muito pequeno de pacientes, conseguiram mostrar uma melhora sintomática da insuficiência cardíaca, cruzando os pacientes e desligando o ressincronizador. Passando por um estudo que foi publicado 5 anos depois, que foi o CARE, que é um marco na ressincronização cardíaca, que foi o primeiro estudo que conseguiu demonstrar redução de mortalidade, principalmente para pacientes em classe funcional 3, até o estudo que a gente tem mais recente, de 2010, em termos de mortalidade na insuficiência cardíaca, que conseguiu mostrar uma redução da mortalidade para pacientes com classe funcional 2. Então, nesses 10 anos que se passaram de estudos com ressincronização, a gente conseguiu entender que a ressincronização é uma terapia eficaz, é uma terapia que reduz sintomas, é uma terapia que reduz mortalidade em classe funcional 3, em classe funcional 2, e que pode talvez modificar a história natural da doença.
Vocês podem ver que no estudo RAFT, pelo menos 80% dos pacientes estavam em classe funcional 2. E a maioria deles tinha um bloqueio de ramo esquerdo. Então, talvez nessa série de pacientes a gente consiga modificar a história natural da doença. Vejam aqui como é que a gente aprende com os estudos. Olha só. Classificando os pacientes naquelas taxas de não respondedores, como a gente está acostumado a ver, que é em torno de 30%, 35% dos estudos, que a gente pode classificar um paciente como não respondedor de várias formas. Através dos sintomas clínicos, se o objetivo era melhorar sintomas e ele não responde, mas classicamente se classifica os pacientes como não respondedores quando a fração de ejeção não aumenta nem em 5%. Tá? Existem índices de diâmetro, de volumes do ventrículo esquerdo, mas classicamente quando a fração de ejeção não melhora mais do que 5%. O paciente é chamado de respondedor quando ele aumenta entre 5% e 20%. E os super respondedores, quando a fração de ejeção melhora acima de 20%. São os pacientes que praticamente ficam curados da insuficiência cardíaca quando se ressincroniza. E o que a gente aprende com eles? Olhando os super respondedores, a gente conseguiu identificar quem são os melhores candidatos à ressincronização. A maior taxa de resposta são os pacientes que têm o QRS mais largo, principalmente depois de estudos que mostraram que o ressincronizador num paciente com QRS estreito, apesar de ter critério ecocardiográfico de sincronia, ele traz mais malefício do que benefício. Tá? Provando que a estimulação que a gente consegue em 2 pontos é pior que aquela natural do paciente. Então, quanto mais largo o QRS, quanto mais específico for o distúrbio da condução, e principalmente ele, bloqueio de ramo esquerdo, mulheres e não isquêmicos, são os pacientes que melhor respondem à ressincronização. Quando um paciente desses aqui não responder, é isso que eu vou querer mostrar para vocês até o final da aula, a gente tem que achar alguma coisa errada, porque esses pacientes são os que melhor respondem. São os que têm que ser o super respondedor. E os que pior respondem à ressincronização, e que a gente tem que pensar se realmente isso que a gente está fazendo está ajudando eles, são os pacientes com QRS estreito, pacientes que não têm um bloqueio de ramo esquerdo. Como eu falei para o Miguel outra vez, a gente acredita que a terapia de ressincronização é um tratamento ao bloqueio de ramo esquerdo, e não à insuficiência cardíaca. Então, quando se combina os dois, insuficiência cardíaca e bloqueio de ramo esquerdo, são os doentes que realmente vão melhorar. Então, como é que a gente pode tentar fazer o melhor dessa terapia que a gente tem? A primeira tarefa são com os cardiologistas na seleção do candidato ideal. Naquele outro slide que mostrava, são as mulheres, pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, QRS mais largo. Esses são os candidatos ideais. Não quer dizer que os outros grupos de pacientes não se beneficiem, mas não se beneficiam tanto. Às vezes a gente tem um paciente em classe funcional 3 para 4, com QRS de 200, mas que não tem bloqueio de ramo esquerdo, que talvez seja candidato a pelo menos a gente poder oferecer alguma coisa para ele. Mas os pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, já em classe 2, se beneficiam da ressincronização. A segunda parte que eu vou mostrar no segmento da aula é a nossa função. Durante o implante, o que a gente pode fazer para melhorar o resultado? Tá? Principalmente, durante o implante, o cuidado que a gente tem que ter com a posição do eletrodo ventricular esquerdo. Bom seria se fosse só colocar o eletrodo dentro do seio coronário, largar ele lá e o negócio estava feito. Mas várias coisas mostram em que qual a veia, em que local, perto, longe de cicatriz, e com a região mais tardia que o ventrículo esquerdo é ativado, é muito mais benéfico do que colocar em qualquer lugar. E aqui, que eu acho que é uma coisa muito importante, são o que nós, eletrofisiologistas, e você juntos, podemos ajudar os pacientes depois do implante. Em otimização do tratamento farmacológico, otimização do tratamento não farmacológico, uma avaliação laboratorial, principalmente a presença de anemia ou alteração da função renal. Eu vou mostrar um caso para vocês que não precisa vir no nosso consultório para ver que a ressincronização está mal feita. De acordo com a posição dos eletrodos. Num simples raio-x a gente consegue identificar isso. Aqui é principalmente a nossa parte, a programação do ressincronizador. A programação não é estándar, a gente pode ativar o ventrículo direito antes, o ventrículo esquerdo antes, a ativação pode ser simultânea. Hoje os ressincronizadores têm mais de um polo para estimular, que eu vou mostrar para vocês. A presença de arritmias, elas atrapalham o funcionamento do ressincronizador.
tão mais eficaz é a terapia quanto maior for o nosso percentual de estimulação biventricular. Parece óbvio que se a gente tiver um paciente com 100% de estimulação biventricular, ele vai responder melhor do que um cara que tem 90%. E o que pode deixar ele com 90% do ponto de vista de arritmia? A presença de fibrilação atrial com alta resposta vai atrapalhar o funcionamento do ressincronizador. Muitas vezes ele vai passar a condução pelo nó AV intrínseco do paciente sem que o ressincronizador consiga funcionar. Por isso que, umas vezes, chegou a se questionar se o ressincronizador deveria ser colocado em pacientes com fibrilação atrial. Hoje a gente sabe que eles respondem tão bem quanto os pacientes que têm ritmo sinusal. E a presença de arritmias ventriculares, sejam elas taquicardias ventriculares ou principalmente extrasístoles ventriculares, também atrapalham o funcionamento. Então isso aqui também é um alvo de tratamento para a gente melhorar. Tá? E aqui eu coloquei como do resgate dos não respondedores, são as terapias que a gente pode fazer, principalmente naqueles casos em que o seio coronário não fornece uma anatomia favorável à ressincronização, que a gente pode fazer estimulação rissiana. Então vejam vocês o que a gente pode fazer ainda para otimizar. Isso aqui é um trabalho publicado onde tem uma força-tarefa de otimização da ressincronização, mas o que se viu? Olha só, que em 45% dos pacientes que não respondiam à ressincronização, de todos os pacientes que não respondiam, a metade quase precisavam de uma otimização do intervalo AV. Então esse ajuste deve ser feito em todos? Não, mas nos não respondedores ele pode ajudar. Então a ressincronização foi bem feita, o eletrodo está no local certo, o paciente não tem arritmia e não está respondendo, vamos tentar ajustar o intervalo AV com o eco. O ecocardiografista junto com a gente consegue programar direitinho o melhor intervalo AV do paciente. A presença de arritmias também é um dos fatores que deixam os pacientes não respondedor. Anemia. A posição do eletrodo ventricular esquerdo numa posição subótima. Uma porcentagem de estimulação biventricular menos do que 90%. Terapia médica subótima. A persistência da dissincronia mecânica a despeito da posição do eletrodo está bem. Eu vou mostrar para vocês um caso em que a gente pode fazer tripla estimulação ventricular. E assim por diante. E vocês veem aqui que naqueles casos em que a gente consegue identificar alguma causa para ele não ser respondedor, a resposta à terapia é muito melhor do que naqueles que a gente não identifica a causa, óbvio, porque tem alguma coisa para a gente fazer aqui. Então vamos ver esse caso clínico, que é uma paciente do TEL, de um tempo atrás, mas o caso é muito emblemático. É uma paciente de 56 anos, muito jovem, que veio de Porto Alegre, tinha uma miocardiopatia dilatada não isquêmica, já de longa data, com bloqueio de ramo esquerdo completo, fração de ejeção menor do que 35%, era classe funcional 3, que em 2009 implantou um desfibrilador com ressincronizador. No início ela teve uma melhora pequena, mas nos últimos 2 anos, e principalmente nos últimos 5 meses, vinha piorando gradativamente, muito sintomática da insuficiência cardíaca, estando internada lá no hospital, em classe funcional 4. Medicação vinha, do ponto de vista otimizado, o carvedilol estava em dose de 25, 12 em 12, enalapril, todas as doses de medicamento, inclusive uma dose super alta de diurético. E esse é o raio-x dela. Tá? E o que a gente consegue ver aqui? Que o ressincronizador está implantado, existe uma mola de desfibrilador aqui na cava, tem um outro eletrodo, esse é o mesmo eletrodo com a mola no VD, e tem um eletrodo do ventrículo esquerdo aqui, que aparentemente está no terço médio. Se a gente dividir o coração em 3 terços aqui, parece um pouquinho mais alto no raio-x de AP. E aqui o BNP dela mostrando que ela está em completa insuficiência cardíaca. Vejam vocês o eletrocardiograma dela, já ressincronizada, com um padrão de bloqueio de ramo esquerdo evidente, só não tem aquela onda R, porque a ativação aqui do ressincronizador consegue melhorar. E presença de extrasístoles ventriculares frequentes. Vejam o eco dela como é o atual. Um átrio esquerdo aumentado, os diâmetros do ventrículo esquerdo gigantescamente aumentados, os volumes aumentados, fração de ejeção de 25, a presença de uma insuficiência mitral acentuada, importante, pressão na artéria pulmonar aumentada, e as medidas de dissincronia mostravam que só existia uma sincronia AV. A dissincronia interventricular intraventricular e interventricular eram anormais, estavam desincronizadas ainda as paredes. Tentando buscar daquelas nossas causas,
a gente via aqui que a taxa de estimulação biventricular era em torno de 97%, o que não, aquelas extrasístoles não eram a causa da não resposta. Então aqui ela não tinha anemia, ela tinha uma aderência ao tratamento medicamentoso otimizado, e tinha feito um ajuste ecocardiográfico recente, que a gente mexeu no intervalo AV, por isso que o intervalo AV a sincronia AV estava boa. Então, dessas causas aqui, essas que estão com vermelho foram excluídas, ficando a posição do eletrodo. E vejam vocês, esse é um simples raio-x e a gente consegue fazer o diagnóstico disso. Aqui tem o eletrodo atrial, o eletrodo ventricular, aqui toda a região, isso aqui representa o ventrículo direito e aqui atrás o ventrículo esquerdo. E vejam vocês que o eletrodo parece que entra direitinho no seio coronário, só que ele não para nessa região posterolateral, ele continua e entra numa veia cardíaca anterior, ficando muito próximo. Aqui é uma representação esquemática da região do ventrículo esquerdo, e vocês vejam que a distância entre o eletrodo do VE, teoricamente, e o do VD, eletronicamente, é muito ruim. A gente consegue ter uma estimativa, aqui a largura do QRS dela, o eletrodo do VD está sendo ativado aqui, e o do VE aqui, com uma distância de 39 milissegundos só. 39 milissegundos, se o QRS tem 200, 39 é muito pouco. Os eletrodos estão sendo ativados praticamente juntos. Ou seja, eles não conseguem recuperar, não conseguem fazer a ressincronização cardíaca. Então, o que a gente fez? Na época, eu me lembro que foi cogitado até transplante para essa paciente. A gente só reabriu a loja, não retiramos o eletrodo que estava lá, mas colocamos um eletrodo aqui na região póstero-basal do ventrículo esquerdo, que mostrava um QLV de 170. Deixa eu explicar para vocês o que é QLV. QLV é uma medida, eu vou falar mais adiante, mas é como se fosse, ele mede o tempo que aquela parede onde o eletrodo está sendo ativada. Então, se tu tens o início do QRS até o eletrodo do ventrículo esquerdo com 10 milissegundos, com 20 milissegundos, tu não vai conseguir recuperar aquela região que está sendo ativada muito tardiamente. Quando tu tem essa medida, praticamente mais do que 2/3 da tua largura do QRS, tu está naqueles 2/3 final, ou praticamente aqui, que é o fim do QRS, ela tinha 200 e essa distância dá 170, muita coisa tu vai conseguir recrutar daquela parede que estava sendo ativada tardiamente. E vocês veem como ficou o eletrocardiograma dela após a nova posição do eletrodo. Vejam aqui como era o V3 antes, com o QRS de 220, e como ficou o V3 numa posição adequada do eletrodo agora. E vejam o raio-x como mudou drasticamente. E ela melhorou clinicamente, tanto que ecocardiograficamente a gente tem uma melhora com uma fração de ejeção hoje de 43% e ela está em classe funcional 2. Uma paciente que talvez estaria teoricamente ressincronizada e iria para transplante. Então vejam que todos os volumes, os diâmetros melhoraram e a fração de ejeção melhorou. Esse é um trabalho que mostra que a gente pode fazer a ressincronização em pacientes com fibrilação atrial. Nas primeiras diretrizes, os pacientes com fibrilação atrial entravam como classe 2B e hoje eles entram como classe 1. Vejam por quê. Quando a gente compara, isso aqui é um registro, na verdade, com um segmento de 37 meses, de um número grande de pacientes com ritmo sinusal, 800 pacientes que tinham FA que tinham resposta controlada com drogas, e 400 pacientes que tinham FA com controle da resposta através da ablação do não-AV. E vejam que a curva de mortalidade total e mortalidade cardíaca dos pacientes com ablação, que é o verde, ela é superponível aos doentes com ritmo sinusal, mostrando que não é o ritmo que faz a diferença, e sim a porcentagem de pacientes que tu tem, a porcentagem de estimulação ventricular que tu tem. Então, em fibrilação atrial, se tu criar um BAVT por ablação, tu tem uma resposta dos pacientes igual a quem tem ritmo sinusal. Sobre a posição do eletrodo, como é que a gente pode melhorar o resultado? Esse é um trabalho clássico, já de 2012, que chama Target, que ele via por ecocardiograma qual era a parede, pelo speckle tracking, se eu não me engano, qual era a parede que era ativada mais tardiamente. E se tentava colocar um eletrodo naquela região. E vejam o que acontece. Quando a gente coloca o eletrodo numa posição que o ecocardiografista diz que é a parede mais tardia, a resposta da fração de ejeção e dos volumes é significativamente melhor. Vejam vocês aqui que quando o eletrodo está numa posição
concordante com onde o ecocardiografista mostrou, a mortalidade é muito menor do que quando está numa posição remota, por exemplo, como estava naquele caso em que o eletrodo estava muito longe, estava lá na parede anterior. E será que a presença de uma cicatriz atrapalha ou não? Vejam, no mesmo estudo, quando o eletrodo era colocado numa posição longe de uma cicatriz, a mortalidade era muito menor do que quando o eletrodo era colocado em cima de uma cicatriz, mostrando que a posição do eletrodo é muito importante na resposta à ressincronização. Aquilo que eu falei antes sobre QLV, só para vocês entenderem, aqui é um QRS, um elétrodo de superfície com bloqueio de ramo esquerdo, e aqui é o tempo em que o eletrodo do ventrículo direito é ativado e o tempo em que o eletrodo do ventrículo esquerdo é ativado. Vejam vocês que existe uma diferença bem grande entre esses dois casos. Aqui, a diferença entre o eletrodo do VD e do VE é muito pequena, 90 milissegundos. Aqui, 160 milissegundos. E isso deve ser testado em cada ramo desses durante a ressincronização. Será que isso faz diferença? Vejam esse estudo que fez um corte em 95 milissegundos. Para pacientes com QRS acima de 150, o corte foi feito em 95. Vejam que a resposta aos volumes, a qualidade de vida e a fração de ejeção é drasticamente diferente quando a gente consegue um QLV maior do que 90 milissegundos. E quando se estratifica por quartil do QLV, a gente vê que quanto maior é o QLV, melhor é a redução dos volumes, tanto diastólico quanto sistólico final, e melhor é a tua resposta da fração de ejeção. Ou seja, não é colocar o eletrodo em qualquer lugar, tem que ser a posição que está sendo ativada tardiamente. Se a gente não for se importar com o QLV, mas só com a posição anatômica, será que faz diferença ou não faz? Vejam esse substudo do Meidit, em que dividiu o ventrículo esquerdo em algumas porções. Nessa projeção, em oblíqua direita, na projeção, o terço basal, terço médio e terço apical, e aqui em oblíqua esquerda, na região posterior, posterolateral, lateral, anterolateral e anterior. E vejam o que acontece. Quando os eletrodos são colocados na posição apical, a taxa de resposta é pior. Nesse substudo, na parede anterior, lateral e posterior, não houve diferença. Mas já no reverso, que foi um estudo com pacientes com classe funcional 2, a posição lateral e não apical teve um índice de resposta muito melhor do que nas outras posições. Então, se tu não queres trabalhar com QLV, só a posição anatômica já faz diferença. O que mais a gente pode lançar a mão durante o implante? Vejam vocês aqui que existem trabalhos mostrando que quanto mais pontos, teoricamente, quanto mais pontos se estimular no ventrículo esquerdo ou no ventrículo direito, teoricamente é melhor. Hoje a gente sabe que isso aqui ajuda quando a tua posição do eletrodo do ventrículo esquerdo não é ótima. Se tu consegues uma posição ótima do eletrodo do ventrículo esquerdo, tu não precisa de mais pontos de ativação. Isso ajuda, por exemplo, se o teu ponto mais tardio fosse aqui. Aí um eletrodo aqui e um aqui poderia ajudar. Da mesma forma, são os eletrodos quadripolares, para a gente poder tentar aumentar o número de pontos de estimulação do ventrículo esquerdo. Esses eletrodos são muito importantes porque eles diminuem a nossa necessidade de reintervenção por estimulação frênica. Vamos dizer que esse ponto o frênico estivesse passando aqui e a gente só tivesse esses dois pontos, a gente teria que abrir e puxar o eletrodo mais para cá. Com o quadripolar a gente consegue mudar a estimulação sem ter que fazer uma nova reintervenção cirúrgica. E principalmente se tu tens uma cicatriz aqui, tu pode mudar para esse polo sem ter que fazer uma nova reintervenção. Então o eletrodo quadripolar no ventrículo esquerdo veio para ajudar. O que mais que a gente pode fazer para ajudar alguns pacientes? Vejam esse estudo que pegou 138 pacientes, tá, que eram pacientes que já tinham sido submetidos à ressincronização, mas que tinham tido falha ou que tinham uma anatomia desfavorável. Vejam aqui, ó, que esse caso, o eletrodo está como aquele que eu mostrei na região anterior. Provavelmente não existia mais nenhuma veia aqui nessa parede mais lateral. E esse caso nem eletrodo pelo seio coronário tem. E o que eles fizeram? Fizeram uma punção transeptal e colocaram o eletrodo por via endocárdica, passando pelo septo interatrial, pela válvula mitral e parafusando ele numa posição ideal. Tanto ali quanto aqui nesse caso. E a taxa de conseguir completar o procedimento foi em torno de 90%. Deixa só ele mudar aqui. De vez em quando ele dá uma travadinha.
E vejam que os resultados, depois que ele mudar, são bons. Eles conseguem recuperar uma grande taxa de pacientes não respondedor. Agora foi demais. Aqui. Vejam aqui, esse é o volume sistólico final, de 149 no baseline passou para 121, com uma taxa significativa. A fração de ejeção mudou de 29 para 36, e todas as outras medidas de desincronia intraventricular melhoraram. Ou seja, quando a gente não tem a posição ideal no seio coronário, a tentativa endocárdica pode ajudar. A única coisa que complicou um pouquinho esse estudo foi 7% de AVC e AIT nos pacientes a despeito do uso da varfarina. Todos eles eram anticoagulados. Então, isso dá para fazer em todo mundo? Não. Mas naqueles pacientes que não respondem e não conseguem uma posição boa no seio coronário, a ressincronização endocárdica é uma alternativa. O que mais a gente pode fazer para ajudar alguns pacientes que não respondem? Todo mundo deve ter um paciente que foi submetido à ressincronização, que não respondeu e ainda ficou com um grau de insuficiência mitral de moderada a importante, que não reverteu. A maioria deles reverte, a insuficiência mitral sai de importante para leve, mas alguns não respondem. E o que a gente pode fazer? Existe uma terapia para diminuir o grau de insuficiência mitral, chamada um clipe mitral, em que tu estreita, aproxima as duas bordas da válvula mitral, diminuindo o grau de regurgitação. Será que isso funciona? Vejam esse estudo feito com 51 pacientes que não responderam e que tinham insuficiência mitral maior que grau 2. Num segmento médio de 14 meses, a taxa a classe funcional 1, em pré, era 0 praticamente, e 3, 6, 12 meses foi aumentando. Houve uma melhora da classe funcional e uma melhora do grau de insuficiência mitral aqui, né? E vejam o resultado clínico, o desfecho ecocardiográfico com a fração de ejeção. É uma melhora da fração de ejeção e uma diminuição dos volumes, mostrando que a redução do grau de insuficiência mitral ajuda no tratamento da ressincronização. E por último, acho que é um assunto que a gente veio bastante a discutir lá no Instituto e no SOS, depois da publicação do Danish em 2016, tá? Que pegou 1.116 pacientes com uma idade média de 64 anos, com um QRS médio de 146, e randomizou para implante de CDI ou não, mostrou que, apesar de uma redução da morte súbita significativa, a mortalidade total não mudou com a presença do CDI. E numa análise de subgrupo, e isso é bastante discutível hoje, porque 50% dos pacientes aqui vão morrer de morte súbita, que não foram ressincronizados. Então parece que uma subanálise do Danish mostrou que pacientes mais jovens, abaixo de 55 anos, se beneficiariam ainda do implante do CDI, mas aquele paciente mais idoso não teria tanto benefício, porque não teria tanto tempo de vida para que o CDI pudesse mostrar um benefício. E gradativamente não foi usado nesse estudo outras formas de estratificação para os pacientes não isquêmicos, como a quantidade de fibrose investigada pela ressonância e a estimulação ventricular esquerda, a estimulação ventricular pelo estudo eletrofisiológico, que pode ser um marcador de prognóstico nesses pacientes. Então, aparentemente, a partir de agora, a gente vai fazer mais ressincronização do que desfibrilador nos pacientes não isquêmicos. Muito obrigado. A gente tem 15, 20 minutos para a gente tentar discutir algum desses assuntos que estão, de alguma forma, relacionados. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer esclarecer alguma coisa? Fábio, tem microfone aí? Na verdade, eu queria que pudesse esclarecer alguma coisa a respeito assim. Antigamente, a gente via muita gente indo para ablação de não AV com FA e implante de marca-passo. Como é que está essa situação agora? Quando se indica isso de fato e o benefício real dessa situação atualmente? Olha, como a aula do André, acho que foi boa para a gente falar disso. Quando a fibrilação atrial é o início da doença, por mais que ela tenha causado disfunção ventricular, bloqueio de ramo esquerdo, eu acho que, inicialmente, nesse caso, a gente deveria pensar em fazer a ablação da fibrilação atrial para curar a doença. No caso desses pacientes aqui, em que o que veio primeiro foi o bloqueio de ramo esquerdo, ou o paciente teve um infarto e depois evoluiu com bloqueio de ramo esquerdo, e no final da doença ele apareceu com uma fibrilação atrial, e tu optou primeiro para ressincronizar, tu acha que a fibrilação atrial não vai melhorar com a ablação.
todo paciente que botou um ressincronizador, ele precisa fazer um BAVT, para ter um resultado igual ao do ritmo sinusal. Quando tu vai pensar num caso de ablação do nó AV para controle de frequência, sem que o paciente tenha disfunção ventricular, tá? Já tem estudos mostrando que a ressincronização ela é melhor para te fazer um BAVT, tu ressincronizar o cara, do que só botar um eletrodo no VD. Óbvio, porque a desincronia vai existir e vai ser 100% de estimulação. Então, tem estudos mostrando já que há um benefício e a gente está aguardando para ver se essa estimulação rissiana e um BAVT, tu pode estimular o RIS e fazer um BAVT no nó. Então, tu vai ter um QRS estreito. Talvez essa seja melhor. Mas eu deixo, e acho que o BAVT para controle de frequência no paciente com FA é a última opção. Fábio, só para tentar colocar isso em termos práticos aqui no nosso serviço. Dependendo das opções de tratamento que você tenha, o BAVT cai. Ano passado nós colocamos 3 marcapassos VVI de 90 e tantas próteses, 3 marcapassos VVI, que são os casos que se aplicam a isso. Então, como existem opções para o tratamento da própria fibrilação atrial, e agora, sabendo-se de que simplesmente fazer o BAVT e colocar o marcapasso é tão ruim como praticamente não fazer nada, a gente, quando pensa quando desiste de tratar FA e o paciente continua com resposta ventricular elevada e precisa ser controlada, a gente então faz o BAVT e coloca o desfibrilador, o ressincronizador. A gente tem aprendido uma coisa também que é muito interessante. Nós temos casos em que nos arrependemos muito de não ter colocado um eletrodo atrial durante o implante. Ora, por que a gente colocaria um eletrodo atrial num paciente que tem fibrilação atrial? Não tem função nenhuma. Em 3 pacientes, a ressincronização com BAVT resultou num remodelamento ventricular, diminuição da insuficiência mitral, reversão do quadro de fibrilação atrial persistente. Nós costumamos brincar que o doente melhorou tanto que ele piorou, porque como ele não tinha um eletrodo atrial, ele ficou desincronizado entre o átrio e o ventrículo, nós tivemos que reabrir a loja para colocar um eletrodo atrial. Um desses pacientes foi do Dr. Yunei Pereira Filho, o outro do Dr. Oscar Zomer. Esse do Oscar, eu encontrei ele aqui na frente do shopping um dia, dizendo, ele estava em classe funcional 4. Encontrei ele no shopping dizendo, onde é que está dizendo? Eu vou fazer uma sauna no Lira. Para quem não conhece Florianópolis, o Lira é no alto do morro, fica muito longe daqui. Então, a gente está num momento em que a gente acaba não pensando mais no BAVT puro como uma alternativa para o tratamento. Ele está sempre vindo acompanhado de uma insistência no tratamento da FA ou, quando se faz isso, se faz o BAVT com ressincronizador ou agora possivelmente com a estimulação hissiana, que parece ser, de todos, o mais adequado forma de tratamento e de estimulação desse paciente. A gente estava brincando com o Tandera, que ele cunhou uma expressão no SOS, e o Fernando cobrou isso dele, de que a estimulação hissiana é mais fisiológica do que soro fisiológico. Então, nesse sentido, a gente está tentando cada vez mais ampliar a utilização dessa técnica em detrimento do velho BAVT como implante irregular de marcapasso VVI. Mas eu entendi a tua pergunta, Fábio. Por exemplo, tem uma situação, por exemplo, tem um paciente de 90 anos com uma FA de alta resposta, que não controla com droga e tal. Tem que realmente pesar se vale a pena fazer uma ablação de FA num paciente de 90 anos, ou então só botar um marcapasso VVI e fazer um BVT. Tem uma implicação de custo nisso. Se tu for botar um marcapasso VVI, ele é bem mais barato do que botar um ressincronizador. E não está errado, hoje a gente tem visto alguns casos que a gente antigamente fazia isso, e evoluíram com disfunção ventricular. Quando tu ressincroniza, tu consegue trazer muita gente de volta. Esse que ele falou aí foi um caso. O paciente tinha um marcapasso VVI há um tempão, o ventrículo foi dilatando. Esses pacientes respondem muito bem à ressincronização. Então, se do ponto de vista de custo, a gente for pensar assim, não está errado fazer um BAVT com marcapasso VVI, que é mais simples, controla a frequência. Eu tenho vários doentes que melhoraram muito assim, e quando evolui para disfunção, tu ressincroniza. Tá? Claro que tem o risco de uma infecção, de ser uma nova intervenção, tem os seus riscos, mas do ponto de vista econômico não está errado. Se a gente puder ressincronizar de cara e fazer um BVT, é ótimo para o doente. Tu estimula os 2 ventrículos e não causa a doença da desincronia causada pelo marcapasso do lado direito.
num paciente que tem fração de ejeção normal, a indicação é essa, que você não tem vitalidade biológica para justificar a ablação da FA, por exemplo. Então, se a fração de ejeção for normal, você faz isso com melhora sintomática dramática para o paciente. Eu me referia mais àqueles doentes que já têm disfunção ventricular, que você não optou por fazer um BAVT, que tem que começar o tratamento já com ressincronização. Eu acho que, e agora colocar no RIS, né? Agora é para ter. Ou pelo menos no septo, no septo alto e coisa e tal, porque a gente vê que quanto mais na ponta, mais inferior se coloca o eletrodo, maior a chance disso acontecer também, né? Como vai ser um paciente que vai ficar 100% estimulado no VD, é mandatório que seja septal e agora com a possibilidade de marcapasso risiano poderia prevenir bem esses casos. Tem uma pergunta lá? Alexander, quando tem uma cicatriz grande na região onde tu ias implantar o eletrodo do ventrículo esquerdo, o que tu faz? Essa é a primeira pergunta. A segunda é assim, ó, parece legal esse negócio aí de colocar no feixe isquiano aí, mas isso não pode causar uma fibrose ali no feixe isquiano e perder esse estímulo? Então, a primeira pergunta, a resposta é: a gente sempre tenta fugir da cicatriz. Né? Se a cicatriz é anterior, a gente tenta colocar na posição lateral. Se for um infarto lateral, a gente vem para a região mais posterolateral. A ideia é sempre fugir da cicatriz, porque foi provado ali, quando tu coloca o eletrodo em cima da cicatriz, primeiro, o teu limiar vai ser muito alto, o teu tempo de ativação do eletrodo até capturar o ventrículo vai ser alto e os pacientes não respondem tão bem quanto tu tentar fugir. Na maioria das vezes, os pacientes têm 3 ou 4 veias, 3 ou 4 opções de colocação de eletrodo. Então, se o eco já mostra que a cicatriz está na parede lateral, a gente vai para a posterolateral e assim vai tentando fugir. Quanto à fibrose do sistema de condução, é um medo que todo mundo tem, que é uma técnica nova, mas até agora, todos os resultados se mostraram contra isso. Tá? Porque, na verdade, o que eu acredito? Que a energia, a quantidade de energia que tu consegue com o marca-passo para capturar o sistema de condução é gigantescamente maior do que a nossa energia intrínseca de estimulação. Então, é difícil que essa doença que vai evoluir naquele cara que já tem QRS estreito ou quando tu tem um bloqueio funcional mais acima. É uma resposta que nós só vamos ter daqui a 10 anos. Tá? Mas até agora não mostrou que a doença evolui nesse ponto. Os trabalhos ali, mostram que quando você vai... Porque como às vezes o limiar é um pouquinho mais alto, você tem que estimular com uma energia maior do que aquela que você usaria para estimular o ventrículo. Quando eles vão trocar a bateria, em média 5, 6 anos depois do implante, as características do sistema RIS/Purkinje estão intactas. Não parece, até o momento, como o Alexander falou, que a estimulação constante do sistema RIS/Purkinje, ela aumente o grau de doença do sistema RIS/Purkinje, mas pode ser que isso aconteça, a gente não tem essa informação até o momento. Uma das opções seria, com um gerador de ressincronizador, a gente tem 2 canais ventriculares. Então, poderia colocar um eletrodo no RIS e colocar um no ventrículo esquerdo, ventrículo direito, só de backup, só no caso da doença evoluir, o cara não entrar em assistolia. Mas não é isso que os estudos têm mostrado, eles conseguem estimular o RIS mesmo em pacientes com doença infrarriciana, documentada. Então, até hoje, e se tu colocar 2 eletrodos ventriculares, na verdade, aumentaria o teu custo. A ideia é baratear, né, que a gente consiga fazer um troço seguro com um marca-passo convencional, um gerador de marca-passo convencional, como a dona Ceres tem, ou porque senão fica caro igual, né? Alguém tem mais uma pergunta? Andrei, e aí, Andrei, quando tens ali aqueles casos das tuas taquicardias ventriculares idiopáticas, quando tem um limite que você vem acompanhando o paciente ainda tem uma fração de ejeção adequada, mas o volume do ventrículo está aumentando. Existe um limite em que você, mesmo tendo uma fração de ejeção acima de 55, digamos assim, você indica, ou a gente precisa esperar que a condição do paciente se deteriore ecocardiograficamente para fazer a indicação da extrasístole ventricular frequente, da taquicardia ventricular idiopática muito frequente também? Na verdade, eu só deixo de indicar para o paciente quando ele tem uma fração de ejeção normal, 70%, 75%. Se ele já tem ali os seus 58%, 60%, eu já aviso para o paciente, normalmente, olha, você tem 30%, 40% de extrasístole, embora você sinta pouco, é possível que isso vai evoluir para uma disfunção ventricular a longo prazo, ou a médio prazo.
E, normalmente, esse tipo de paciente tem que ficar vindo no consultório todo ano, fazendo eco de segmento para acompanhar, né? E eu ofereço a possibilidade, olha, outra alternativa para isso é você fazer a ablação da ectopia, que tem um resultado muito bom, né? E, muito provavelmente, esse problema vai desaparecer, né? Então, normalmente, o que eu tenho visto é que mesmo pacientes pouco sintomáticos ou assintomáticos têm optado por fazer a ablação, no sentido de que eles querem prevenir, digamos, essa possível evolução para a piora da função, mesmo que a função esteja relativamente preservada ainda. Eu acho que esse conceito é fundamental, porque ele aponta numa direção que é muito importante. A presença de extrasístoles ventriculares frequentes, cada batimento da extrasístole é um batimento desincrônico do coração. Ele causa disfunção ventricular ou agrava aquela disfunção ventricular já presente por outra condição. O Dr. Valdomiro tem alguns pacientes que a gente tem trabalhado com ele nesse sentido. Pacientes que tinham um infarto agudo do miocárdio, que passaram a ter extrasístoles ventriculares frequentes e que a partir daquele momento tem uma piora progressiva da disfunção ventricular, mesmo que não entre em insuficiência cardíaca franca. Mas parece que se a gente não cortar esses ciclos, eles caminhariam nessa direção. O paciente do chocolate, do Dr. Tel, foi um caso assim. Esse paciente, na verdade, ele, como tinha uma fração de ejeção baixa, uma miocardiopatia isquêmica, foi implantado um desfibrilador. Essas extrasístoles ventriculares aumentaram gradativamente depois do implante e assim que foi feita a ablação, a fração de ejeção dele passou de 35, fazendo que a gente até tivesse essa discussão que se eventualmente tivéssemos feito a ablação antes do implante do desfibrilador, ele não teria tido desfibrilador implantado, dada a melhora importante que aconteceu nesse caso. A fração de ejeção dele não normalizou, porque ele tem uma doença de base que é a miocardiopatia isquêmica, mas a presença daquelas 30% de extrasístoles seguramente agravou muito mais a fração de ejeção, que retornou a níveis mais aceitáveis depois da ablação. Isso é muito importante, porque nesse nível de função ventricular, a gente pode medicar o paciente muito melhor do que ele vinha sendo medicado antes, e com essa nova medicação sem extrasístole, a fração de ejeção tende a melhorar progressivamente. Por isso que a gente dá muita ênfase à ablação dessas extrasístoles ventriculares na população que vai dilatando ou que já está dilatada. É a mesma coisa que a gente acaba fazendo com o bloqueio de ramo esquerdo. Hoje em dia a gente tem que esperar a fração de ejeção chegar em 35 para poder ressincronizar. Então, na ablação da extrasístole não precisa deixar o ventrículo deteriorar para depois recuperar, né? Consegue antecipar esse. Em relação a um caso semelhante aí que o Andrei estava falando, no paciente que tem uma função ventricular ainda razoável, fração de ejeção sem disfunção significativa, que não quer se manter a uma ablação já no primeiro momento. Nesse período, com um número assim, de 20% ou 25% de extrasístole no holter, você tenta tratar e manter esse paciente com antiarrítmico ou, como ele não tem sintoma importante, só leva ele em observação, sem um aumento de extrasístole ou uma arritmia mais grave num teste esteira? Quer responder ou quer que eu responda? Eu penso que isso seja empírico, Marcelo, porque você, na verdade, não sabe se ele vai evoluir com disfunção. Você pode falar, eu vou tentar dar um beta-bloqueador, por exemplo, para tentar diminuir a chance que isso ocorra. Às vezes, se eu usar um beta-bloqueador e diminuir a frequência cardíaca de base do paciente, ele vai ficar mais bradicárdico, eu posso aumentar o número de extrasístoles. Porque quanto mais lento bate o nódulo sinusal, eu posso aumentar o número de extrasístoles, que eu tenho mais tempo para que elas ocorram, né? Então é uma coisa de caso a caso. Você pode até tentar dar um beta-bloqueador, repetir o holter, ver se melhorou, se diminuiu, não, mas isso tudo fica tateando, né? Eu acho que eu sempre procuro pensar que é melhor ir direto à causa do problema do que ficar tratando a consequência. Então eu sempre divido com o paciente, olha, você não é obrigado a fazer ablação nesse momento, como você seria obrigado se estivesse evoluindo com disfunção, ou se você tivesse muito sintomático, ou se você se piorasse com esforço, fizesse formas sustentadas no teste ergométrico, aí teria uma indicação clara. Agora não, quer dizer, a única indicação seria uma quantidade grande de extrasístole que pode eventualmente caminhar para uma disfunção. Ou você monitora isso fazendo eco a cada ano e acompanhando, eu não vejo por que a droga, se o paciente é assintomático, eu nunca dou droga.
Eu concordo com isso. A questão exatamente é porque a gente recebe muito paciente no consultório que vem de clínicos, etc., que por uma questão cosmética acabam botando amiodarona no paciente uma situação semelhante. Aí a pergunta é, nesse paciente, você acha que já vale a pena abordar num primeiro momento, mesmo com ainda função ventricular boa, que é a questão da ablação, ou deixa ele em observação? Eu divido com o sem paciente. antiarrítmico? Eu falo para ele, geralmente eu tiro o remédio desses pacientes, o paciente vem tomando remédio, não, você não precisa de remédio. Tá? Agora, se você quiser prevenir uma evolução que pode ser assim, se você quiser, a ablação é segura o suficiente, o risco é baixíssimo, o resultado é muito bom, o suficiente para você fazer essa abordagem de início. E muitos deles acabam concordando com isso. Não, Marcelo, não tem nenhum dado, acho, que consiga mostrar que tu tratar essas extracistas tu vai prevenir a doença. É a mesma coisa que não tem um dado da ablação sobre isso, que vai prevenir a doença. Mas um número acima de 24%, ou 20-24% de extracístole está relacionado a uma eventual evolução para uma taquicardiomiopatia, seja lá como quiser chamar, da extracístole. Tá? Mas não está errado não fazer nada, só observar. O que eu acho errado é usar, num cara assintomático, usar amiodarona, usar sotalol nesse caso. Como o André falou, o beta-bloqueador não é uma droga que não tenha seus efeitos colaterais, mas é menos maléfica do que as outras, né? Então, mas eu também sou da opção de não tratar. Se o doente é assintomático e é 20%, 15%, vamos usar um número menor para todo mundo ficar mais tranquilo. 15%, 12%, não dou remédio. Tira o remédio se está usando. E na maioria das vezes, a resposta varia de cada paciente. Às vezes tu tira o remédio e o cara diminui os extracistos. Porque, como o André falou, se tu diminui a frequência sinusal, tu vê esses doentes, tu bota na esteira, os extracistos desaparecem. Então, se tu usa um beta-bloqueador e a frequência cardíaca diminui, às vezes tu aumenta o número de extracistos. E aí é pior. O remédio é mais maléfico do que não fazer nada. Aproveitar e fazer um comentário sobre por que a gente está tão entusiasmado em relação a essa estimulação iciana. Não é por nenhuma razão econômica. Para mim, tanto faz se custa 1, 10, 50, 1 milhão. Eu quero que funcione. É verdade. E eu acho que o que a gente está diante agora é de um desafio interessante. A ressincronização é tão ruim que ela só funciona no doente praticamente terminal, em que a única coisa que a gente consegue oferecer para um doente que tem um QRS de 160 em classe funcional 3 é a ressincronização. Ela é pouco fisiológica, mas é melhor do que a condição em que o doente se encontra numa fase terminal da doença. Por isso que se eu quiser implantar num doente com QRS de 140, ao corrigir aquela desincronização com o método da ressincronização clássica, eu não tenho benefício nenhum. Porque eu preciso que o doente esteja tão ruim que mesmo uma opção pouco fisiológica resulte em ganho clínico para o paciente. A estimulação do riso é o contrário. Eu posso supor, pelo menos, que se eu fizer essa intervenção muito mais precocemente do que aquela que exige um QRS de 160 milissegundos e classe funcional 3, eu possa beneficiar mais precocemente uma população muito maior de pacientes, coincidentemente por um valor para o sistema de saúde muito menor e mudar a história da evolução da doença. Então é por isso que a gente está perseguindo, de forma obsessiva, essa técnica. A gente quer aprender o melhor como fazer isso e oferecer isso para o maior número possível de pacientes. É nesse sentido que a gente está entusiasmado com isso. Fazendo um paralelo com o que a gente estava comentando um pouco atrás sobre a ablação do 9E, né, que a gente tem feito cada vez menos para tratar a FA. É mais ou menos isso, é porque na época que a gente fazia isso, quando não tinha ablação da FA, quando você não conseguia fazer o isolamento de via pulmonar, você não tinha essa possibilidade, então o que a gente podia fazer para ajudar o paciente que não controlava com remédio era bloquear o nó e colocar o marca-passo. Não era a melhor opção, mas era o que a gente tinha. A partir do momento que a gente começou a ter uma solução mais fisiológica, de restabelecer o ritmo sinusal, isso mudou completamente. Então, o mesmo processo talvez vá acontecer com a ressincronização cardíaca. Se você consegue oferecer algo fisiológico, é sempre melhor do que um arremedo qualquer. Tu troca uma doença da frequência alta por uma doença com sincronia de estimulação. Tu troca uma doença por outra.